Um segundo. Certo. Acho que temos algumas imagens que foram gravadas com um celular. Vamos dar uma olhada. Algo aconteceu na costa da Irlanda do Norte que nenhum cientista quer explicar. Um drone capturou uma seção da calçada do gigante se movendo como uma porta de pedra selada. Ela se abriu por alguns segundos, revelando algo dentro do penhasco que os investigadores descreveram posteriormente como profundamente perturbador. O que significa que foi construído por alguém maior do que nós, alguém melhor do que nós. Em seguida, fechou-se novamente sem deixar vestígios. Os turistas sentiram o chão tremer. Do bunker em desabamento no penhasco na China, à pirâmide escondida na Escócia, e aos túmulos de Mira que mostram sinais de movimento, o mundo guarda anomalias aterrorizantes. O que surgiu na Irlanda agora se junta a essa lista, e pode ser a pior de todas. A porta de pedra que se move. O litoral da Irlanda do Norte é conhecido por seus penhascos e colunas de basalto, mas nada preparou os investigadores para o que um drone registrou na calçada dos gigantes. Um turista lançou o drone para capturar as formações de cima. Enquanto a câmera pairava perto de uma alta seção de pilares de basalto interligados, uma laje de pedra se deslocou. Ela se moveu para fora em um movimento lento e controlado, revelando uma abertura escura atrás dela. Várias testemunhas no local viram o mesmo movimento. Antes que alguém pudesse reagir, a laje deslizou de volta para o lugar. A rocha se selou novamente. Parecia completamente sólida. Não havia nenhuma abertura onde antes havia existido. A superfície de basalto parecia intocada, como se nunca tivesse se movido. A investigação tornou-se muito mais séria quando a primeira varredura de sonar da cavidade oculta apresentou resultados inesperados. A câmara atrás da porta de basalto não estava vazia. A varredura mostrou várias formas altas e verticais dentro do espaço oco. Seus contornos eram estreitos e firmes, pareciam corpos humanos, mas eram muito mais altos do que qualquer população antiga ou moderna conhecida. As formas estavam alinhadas, espaçadas em intervalos exatos. A disposição parecia intencional, como se as figuras tivessem sido colocadas ali em vez de formadas por acidente. Cientistas que analisaram as imagens em privado admitiram que a descoberta não correspondia a nenhum processo geológico conhecido. Um geólogo explicou que o basalto não se forma naturalmente em torno de objetos em posições tão perfeitamente verticais, a menos que os objetos já estivessem no local antes da rocha endurecer. Outro especialista apontou que o interior da câmara apresentava sinais de resfriamento rápido. Isso significava que as figuras dentro do espaço poderiam ter ficado presas durante um evento vulcânico repentino há milhares de anos. Uma erupção violenta poderia ter forçado material extremamente quente através de cavidades subterrâneas. Qualquer pessoa que estivesse dentro da câmara naquele momento teria ficado selada quando o basalto derretido esfriou e endureceu. A postura das figuras corroborava essa ideia. Elas estavam eretas, não caídas ou deitadas, o que sugeria que foram pegas de surpresa. O temor aumentou quando sensores colocados perto da câmara detectaram vibrações fracas atrás da parede rochosa. O movimento se propagou pela pedra em um padrão lento e repetitivo. Os pesquisadores acreditavam que a vibração provinha de mudanças de pressão dentro da cavidade selada, mas alguns admitiram que poderia estar relacionada às figuras em seu interior. As autoridades recusaram-se a divulgar as imagens de sonar. Negaram todos os relatos de silhuetas humanoides dentro da passagem elevada. Alegaram que a porta de basalto era uma ilusão natural e insistiram na inexistência de qualquer câmara interna. Ao mesmo tempo, restringiram discretamente o acesso à secção exata da formação rochosa onde a abertura tinha surgido. Os cientistas que continuaram a monitorizar o local permaneceram apreensivos. A pirâmide secreta do Reino Unido. As pessoas esperam encontrar pirâmides no Egito. Esperam encontrá-las no México. Ninguém espera encontrar uma escondida no coração das terras altas da Escócia. No entanto, uma pirâmide de granito ergue-se lá, no meio de uma floresta sem fim. O mais perturbador é que quase ninguém sabe da sua existência. A Rainha Vitória ordenou a construção desta pirâmide em 1861, após a morte de seu marido, o príncipe Alberto. Seu luto foi avassalador,
e começou a moldar seu cotidiano. Historiadores frequentemente mencionam o colapso mental de Vitória após a morte de Alberto. Ela passou a se fixar em práticas matinais incomumente intensas, mesmo para a sua época. Vestiu-se de preto pelo resto da vida. Exigiu que seus criados mantivessem os pertences de Alberto intocados. Impôs ao palácio um estado de luto permanente. Quando alguém atinge esse nível de obsessão, é natural questionar se ela desejava algo mais desta pirâmide do que uma simples lembrança. É por isso que alguns pesquisadores acreditam que a estrutura pode conter significados que vão muito além de um mero memorial. Ela pode refletir uma fascinação sombria pela morte, sobre a qual ela nunca falou abertamente. A pirâmide tem 12,5 metros de altura e uma forma perfeita. Ela se ergue isolada em uma colina dentro da propriedade de Balmoral. Outras 10 pirâmides de pedra circundam a área. Os cairns são marcos de pedra feitos pelo homem. Geralmente demarcam territórios ou locais de sepultamento em memória de pessoas falecidas. O curioso é que os cairns ao redor da pirâmide parecem seguir um padrão que não é mencionado em nenhum registro oficial. Alguns pesquisadores que estudam mapas antigos afirmam que os cairns se alinham com o nascer do sol em determinadas épocas do ano. Esse tipo de alinhamento é comum em antigos sítios rituais, mas raramente aparece em memoriais vitorianos simples. O fato de nenhum documento real explicar esse padrão torna tudo ainda mais suspeito. A localização da pirâmide torna a história ainda mais sombria. Não há estradas que levem diretamente até lá. É preciso caminhar por uma densa floresta e terreno irregular. Muitos visitantes relatam que a área ao redor da pirâmide é extremamente fria, mesmo durante as estações mais quentes. Alguns excursionistas afirmaram que suas bússolas giraram em círculos perto do topo da estrutura. Falhas na bússola podem ocorrer em áreas com campos magnéticos fortes. Isso levou alguns moradores locais a acreditarem que a pirâmide pode conter um material que interage com as leituras magnéticas. Nenhum investigador oficial explicou esses relatos. Eles permanecem sem confirmação, mas persistem. Outra parte perturbadora da história vem da Irlanda. Do outro lado do oceano, um homem chamado George Canning construiu sua própria pirâmide no século XIX. Ele visitou o Egito e voltou com o desejo de ser enterrado em uma pirâmide de pedra. Preparou seu túmulo com antecedência. No entanto, quando sua morte se aproximou, recusou-se a ser sepultado lá dentro. Pediu para ser enterrado em outro lugar. Ninguém jamais compreendeu seu medo repentino. Isso levou a rumores locais de que ele teria visto algo dentro da pirâmide que o aterrorizou. As pessoas ainda dizem que a estrutura parece habitada, mesmo estando completamente vazia. A pirâmide escocesa permanece em perfeitas condições mesmo após mais de 150 anos de clima rigoroso. O granito normalmente sofre erosão e racha sob a constante chuva e frio. As terras altas são conhecidas por sua umidade extrema, mas a pirâmide quase não apresenta desgaste. Geólogos que a examinaram afirmam que a pedra parece ser excepcionalmente resistente. Alguns acreditam que foram usados selantes especiais. Outros acreditam que os métodos de construção eram muito mais avançados do que a alvenaria típica da era vitoriana. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. A pirâmide de Balmoral permanece em silêncio, sem placas indicativas ou avisos. Parece um monumento esquecido, mas não transmite essa sensação. Muitos visitantes relatam ter se sentido observados enquanto estavam lá, perto dali. A rainha Vitória a construiu enquanto se afogava em tristeza. O que ela pretendia com essa estrutura permanece incerto, e essa incerteza é o que a torna um marco tão assustador. A necrópole de Mira. Os penhascos de Mira não parecem tranquilos quando vistos de baixo. Eles se elevam em paredes de pedra afiadas, e cada parte dessas paredes contém aberturas que lembram janelas. À primeira vista, parecem partes de uma aldeia abandonada. Mas não são casas. São túmulos escavados na montanha pelas antigas elites de Lien, que desejavam viver no luxo mesmo após a morte. Esses túmulos escavados na rocha ficam a grande altura, e o esforço necessário para construí-los demonstra o poder dessas famílias. Eles desejavam moradas eternas que se assemelhassem a casas de verdade, com varandas esculpidas, pilares
paredes decoradas e câmaras pintadas. Os construtores dessas estruturas acreditavam que a alma precisava de uma residência adequada após a morte. Criaram bairros inteiros nas encostas dos penhascos para os mortos. A parte mais perturbadora do sítio arqueológico é uma estrutura conhecida como o Túmulo do Leão. Ela contém 11 figuras de pedra em tamanho natural, cuidadosamente posicionadas dentro da câmara. Os arqueólogos acreditam que representam a família da pessoa ali sepultada. Seus olhos estão esculpidos de forma a estarem voltados para o sarcófago. Alguns especialistas acreditam que foram criadas como figuras protetoras, mas existem teorias mais sombrias. Alguns historiadores acreditam que essas estátuas podem representar assistentes que foram sacrificados para acompanhar o dono da tumba na vida após a morte. Essa crença se baseia na maneira incomum como as figuras encaram a câmara funerária. Seu olhar fixo confere a todo o espaço uma sensação pesada e perturbadora. Mais adentro da necrópole, várias tumbas contêm marcas que inspiram ainda mais medo. Algumas entradas de câmaras mostram sinais de que foram seladas novamente por dentro. Este é um detalhe raro e assustador, pois ninguém consegue explicar por que alguém dentro de uma tumba lacrada tentaria escapar. Há também marcas de queimadura nas paredes e câmaras que permaneceram seladas por séculos. Essas marcas sugerem que fogo foi aceso nesses locais. Não há uma razão clara para a existência de fogo dentro de uma tumba sem suprimento de ar. Alguns pesquisadores temem que essas marcas possam indicar tentativas desesperadas de fuga ou roubos de túmulos fracassados que terminaram em tragédia. A igreja de São Nicolau fica situada diretamente abaixo da necrópole. Isso significa que o culto cristão ocorria sob um vasto campo de túmulos antigos. A ideia de que as pessoas oravam e realizavam cerimônias, enquanto um cemitério inteiro se erguia acima delas, acrescenta outra camada perturbadora ao local. Os níveis de radiação perto de vários túmulos são mais altos do que o esperado para a rocha natural. A causa nunca foi explicada, o que torna a necrópole ainda mais perturbadora. O túmulo do santo errado. Dentro da Basílica de São Marcos, em Veneza, os visitantes caminham sobre pisos de mármore e admiram os mosaicos dourados acima deles. Raramente param para pensar no corpo que jaz sob o altar principal. Dizem-lhes que pertence a São Marcos Evangelista. A igreja repete essa afirmação há séculos. A perturbadora verdade é que um número crescente de historiadores acredita que o corpo pode não ser de São Marcos. Alguns especialistas acreditam que pode ser o corpo de Alexandre o Grande, o mais famoso conquistador do mundo antigo. Acredita-se que os restos mortais de São Marcos tenham sido cremados, segundo relatos dos primeiros cristãos. Se isso for verdade, então nenhum esqueleto completo deveria existir. O corpo de Alexandre o Grande desapareceu no século IV, após ter sido exposto em Alexandria por centenas de anos. Seu túmulo foi visitado por gerações. Então, o túmulo desapareceu durante um período de instabilidade. Quase na mesma época, uma múmia que se acredita ser de São Marcos apareceu repentinamente em Alexandria. Essa coincidência gerou suspeitas entre muitos pesquisadores. A história se torna ainda mais perturbadora quando os venezianos entram em cena. No ano de 828, mercadores venezianos roubaram o corpo de Alexandria. Eles o embrulharam e o contrabandearam pela alfândega, escondendo-o sob carne de porco. Acreditavam que os inspetores muçulmanos evitariam tocar em carne de porco. O corpo chegou a Veneza e foi colocado na Basílica, onde permanece até hoje. Acadêmicos de Oxford consideram a teoria interessante, mas improvável. Alguns pesquisadores de Cambridge afirmam que a ideia é totalmente plausível, pois ninguém sabe para onde foi o corpo de Alexandre após o século IV. Alguns biógrafos dizem que a análise dos restos mortais poderia revelar a verdadeira causa da morte de Alexandre. Se for verdade que o túmulo de Alexandre foi reaproveitado como túmulo de Marcos, teria sido apenas uma reutilização do túmulo do patrono pagão da cidade para o do patrono cristão, resolvendo antigas dúvidas sobre se ele foi envenenado ou morreu de doença natural. Há preocupações mais sombrias por trás do silêncio da igreja.
Se os ossos pertencem a Alexandre, a basílica vem homenageando um líder guerreiro pagão há mais de 1000 anos. Alguns estudiosos observam que o corpo parece estar excepcionalmente bem preservado, o que sugere mumificação egípcia em vez de sepultamento cristão. Esse detalhe torna a identidade dos restos mortais ainda mais questionável. Autoridades da igreja se recusam a aprovar testes de DNA. Essa recusa alimentou a suspeita de que a verdade possa prejudicar a tradição religiosa. Alguns historiadores temem que perturbar uma múmia dessa idade possa liberar patógenos ancestrais que permaneceram selados por séculos. O debate continua, e o corpo permanece intacto sob uma das igrejas mais famosas do mundo, a civilização rupestre perdida. Nas profundezas das montanhas de Guerreiro, 2 exploradores adentraram uma câmara subterrânea intocada há séculos em 2023. Esperavam encontrar formações rochosas simples. Em vez disso, depararam-se com 14 artefatos repousando sobre estalagmites remodelados por mãos humanas. Os objetos não estavam dispersos. Foram colocados com extremo cuidado, o que significa que a câmara era usada para fins rituais. Os artefatos pertencem a uma cultura tão desconhecida que até mesmo especialistas tiveram dificuldade em descrevê-la. Acredita-se que o grupo esteja relacionado à civilização Tlacoteoa. No entanto, registros mais antigos usam um nome diferente. O nome sobrevive apenas em algumas anotações coloniais, o que demonstra o quão completamente essa cultura desapareceu. Dentro da caverna, os exploradores encontraram pulseiras de conchas esculpidas com rostos humanos. Eles também encontraram discos pretos e lisos de pedra. Os discos foram polidos até obter uma superfície reflexiva. Esses objetos estavam posicionados ao redor das estagmitas em um padrão que sugere um significado cerimonial. As próprias estagmitas haviam sido alisadas manualmente, o que significa que alguém passou longas horas moldando-as com ferramentas de pedra. Esse detalhe mostra que a caverna não era um esconderijo qualquer. Era um ambiente controlado e sagrado. As culturas mesoamericanas acreditavam que as cavernas eram entradas para o submundo. Realizavam rituais nesses espaços porque acreditavam que as paredes das cavernas conectavam o mundo dos vivos ao reino dos espíritos. Os discos reflexivos podem ter sido usados para a adivinhação. A adivinhação é o ato de olhar fixamente para uma superfície reflexiva para receber visões. Alguns espelhos rituais na Mesoamérica eram usados durante cerimônias de derramamento de sangue. O sangue era oferecido aos deuses e o espelho era usado para contatar forças sobrenaturais. Os discos pretos nesta caverna podem ter servido ao mesmo propósito. Alguns arqueólogos acreditam que eles contêm pequenas quantidades de piita ou hematita. Ambos os minerais eram usados em antigos espelhos rituais que, acreditava-se, aprisionavam espíritos. Há detalhes ainda mais estranhos. As cavernas não apresentam pegadas, fuligem ou camadas de fumaça que sugerissem visitas repetidas. No entanto, os objetos foram colocados com cuidado. Isso significa que as pessoas que usavam a caverna ou entravam muito raramente, ou tinham um método de se mover sem deixar vestígios. Algumas estalagmites apresentam pequenos cortes perto do topo. Esses cortes sugerem que sangue era derramado sobre elas para alimentar a caverna. Essa prática aparece em outras tradições mesoamericanas, o que torna a evidência plausível e assustadora. Vários arqueólogos temem que essa câmara seja apenas uma parte de um sistema muito maior. O México está repleto de montanhas inexploradas e passagens subterrâneas. Redes de cavernas escondidas de civilizações esquecidas podem ainda estar seladas sob a terra. O túnel maçônico abandonado. Sob uma área tranquila de Varsóvia, pesquisadores descobriram uma estrutura oculta que imediatamente gerou medo e confusão. Trata-se de um corredor de 60 metros de comprimento com teto curvo feito de pedra antiga. Ele fica sob os terrenos de um antigo palácio. Inicialmente, os historiadores acreditavam que se tratava de um simples reservatório de água construído no século XVII. Um reservatório de água é uma câmara de armazenamento usada para coletar água da chuva. O tamanho e a forma parecem corroborar essa explicação. Isso mudou quando os arqueólogos notaram os nichos esculpidos nas paredes. Há 40 nichos dispostos em fileiras ao longo do corredor.
Eles se assemelham a espaços funerários encontrados em catacumbas. Catacumbas são espaços subterrâneos usados para armazenar corpos. O aspecto perturbador é que todos os nichos estão vazios. Sem ossos, sem fragmentos, sem restos mortais de qualquer tipo. Isso causou grande preocupação entre os pesquisadores, pois nichos vazios geralmente significam uma de duas coisas. Os corpos foram removidos, ou se dissolveram, ou se decompuseram de forma que não deixaram vestígios. A segunda possibilidade é extremamente rara em câmaras de pedra, o que torna o mistério ainda mais obscuro. Registros históricos mostram que o corredor foi ocupado por um membro da maçonaria no século XIX. Os maçons frequentemente utilizavam salas subterrâneas para reuniões privadas. Alguns historiadores acreditam que os nichos podem ter desempenhado um papel em rituais de iniciação. Existem relatos escritos em outros países onde membros eram colocados em câmaras escuras como parte de provações simbólicas. A presença de espaços vazios, semelhantes a sepulturas, dentro de um túnel maçônico, levanta questões perturbadoras sobre o que realmente acontecia ali. A acústica dentro do corredor também é alarmante. Alguns pesquisadores relataram um zumbido baixo e vibrante no túnel. O som continua mesmo quando não há movimento de ar. A exposição prolongada parece causar dores de cabeça e alucinações leves. Ondas sonoras de baixa frequência podem afetar o sistema nervoso humano, e os cientistas não conseguem encontrar uma fonte natural para essa vibração. Isso adiciona mais uma camada de medo a um local já perturbador. Outro detalhe intrigante vem do período da Segunda Guerra Mundial. O túnel foi usado como abrigo antiaéreo, mas os documentos da época não o mencionam. Isso é incomum, pois abrigos maiores geralmente eram registrados. A ausência de qualquer referência gerou suspeitas de que o túnel tenha sido mantido deliberadamente nas listas oficiais. O corredor é perfeitamente reto, o que é incomum para estruturas do século XVII. Isso levou alguns especialistas a considerarem a possibilidade de uma origem mais antiga. O verdadeiro propósito deste túnel permanece desconhecido, e a entrada está selada enquanto os pesquisadores continuam a investigá-lo. Múmias da Caverna Mammoth. A Caverna Mammoth, no Kentucky, é um dos lugares mais perturbadores da Terra. Ela se estende por mais de 580 quilômetros e é o maior sistema de cavernas conhecido no mundo. As partes mais profundas da caverna permanecem inexploradas, porque as passagens se tornam estreitas, instáveis e inundadas por perigosas bolsas de ar. Pessoas que entram na área errada podem ficar desorientadas e presas. Por milhares de anos, os humanos usaram essa caverna como abrigo para coletar recursos e para sepultamento. Essa longa e complexa história transformou partes da caverna em um túmulo natural. Arqueólogos encontraram corpos mumificados em seu interior. As condições secas e estáveis preservam os restos mortais de uma forma que parece quase intencional. Algumas múmias têm vários milhares de anos. A descoberta que mais perturbou os pesquisadores foi o corpo esmagado por uma rocha de 2 toneladas. A postura da múmia sugeria que a pessoa estava ajoelhada ou curvada em direção ao chão no momento da morte. Isso levou à teoria de que o indivíduo poderia estar realizando um ritual ou entrando em uma área considerada proibida. A rocha não caiu por acaso. Parece ter desabado durante uma tentativa de acesso a uma câmara mais profunda. Outras múmias encontradas na caverna apresentam sinais incomuns. Alguns corpos jazem em paz, sem qualquer indício de luta ou pânico. Suas mãos estão cruzadas ou repousando ao lado do corpo. Isso levou alguns especialistas a acreditarem que esses indivíduos podem ter entrado na caverna voluntariamente para morrer. Mortes rituais ou sepultamentos voluntários aparecem em diversas culturas pré-históricas, e a Caverna Mammoth pode conter evidências dessa prática. As tradições orais dos nativos americanos sobre a caverna são ainda mais arrepiantes. Alguns anciãos falavam de espíritos malignos que viviam sob a terra. Eles alertavam que os mortos caminhavam pelos túneis e que certas câmaras jamais deveriam ser adentradas. Embora esses relatos não sejam evidências científicas,
eles condizem com a sensação de pavor descrita por muitos exploradores. As partes mais profundas da caverna contêm altos níveis de dióxido de carbono. O ar pode causar tonturas ou confusão. Algumas áreas também criam ecos metálicos que os geólogos não conseguem explicar completamente. Os ecos soam como vozes distantes ou movimentos abafados. Diversos exploradores relataram ter ouvido sussurros quando estavam completamente sozinhos. Nenhuma fonte física jamais foi encontrada. Cada nova descoberta na caverna Mammoth sugere que o sistema ainda esconde segredos perigosos e misteriosos. Cemitério de tartarugas. Nas profundezas das águas azul turquesa da ilha Sípida, encontra-se um lugar onde a maioria dos mergulhadores se recusa a entrar. A Caverna das Tartarugas. Vista de fora, parece pacífica, mas por dentro se transforma em um labirinto mortal, repleto de passagens estreitas e escuridão total. A entrada fica a 20 metros de profundidade. Uma vez lá dentro, a caverna despenca quase 600 metros em câmaras sinuosas, de fácil acesso e quase impossível de escapar. Dezenas de esqueletos de tartarugas jazem nessas passagens. Seus cascos repousam no chão rochoso e seus crânios encaram a escuridão. A cena é tão perturbadora que até mesmo mergulhadores experientes têm dificuldade em descrevê-la. A caverna foi descoberta por Jacques Cousteau e sua equipe durante uma expedição documental. Eles encontraram pilhas de ossos e acreditaram que tartarugas idosas nadavam até lá para morrer. Essa explicação conferia ao local um significado pacífico. Anos depois, um fotógrafo redescobriu a caverna e revelou uma verdade mais sombria. As tartarugas não escolhem a morte. Elas se perdem no labirinto. Uma vez que se perdem, não conseguem encontrar a saída. Nadam em pânico até o ar acabar. Sufocam na escuridão. No entanto, alguns esqueletos apresentam sinais que não correspondem totalmente a uma simples morte por afogamento. Várias carapaças têm fraturas que sugerem movimentos violentos ou impacto repentino. Alguns pesquisadores acreditam que a tartaruga bateu nas paredes da caverna numa tentativa desesperada de escapar. Alguns mergulhadores sugeriram a possibilidade de grandes predadores nas profundezas do sistema, embora nenhuma evidência tenha confirmado isso. Uma observação muito perturbadora vem da direção dos crânios. Muitos crânios de tartaruga estão voltados para o mesmo lado. Os mergulhadores acreditam que os animais se viram em direção à pequena quantidade de luz fraca que filtra pela entrada. Eles morreram enquanto tentavam nadar em direção à caverna. A disposição uniforme dos crânios confere à caverna uma aparência assombrosa e antinatural. Gravações de sons subaquáticas feitas dentro da caverna captaram gemidos graves. Especialistas em acústica afirmam que esses sons provêm de mudanças de pressão e movimento da água, mas o tom dos ruídos assustou muitos mergulhadores. Os sons se assemelham a gritos distantes. Alguns esqueletos de tartarugas estão sem membros. Não há marcas de mordidas ou sinais de ação de necrófagos, o que torna a perda de membros difícil de explicar. Alguns mergulhadores sussurram que restos humanos foram encontrados em passagens próximas. Essas alegações nunca foram confirmadas publicamente, mas adicionam mais uma camada de medo a uma caverna já conhecida pela morte. A Câmara Secreta Celta. Arqueólogos na Alemanha fizeram uma descoberta inesperada ao desenterrarem um túmulo que continha uma câmara de madeira selada sob uma camada espessa de terra. A câmara tem mais de 2.600 anos. No entanto, as paredes e o teto de carvalho permanecem quase completamente intactos. A preservação surpreendeu toda a equipe, pois a madeira desse período geralmente se desfaz ou apodrece em fragmentos. O solo ao redor da câmara criou um ambiente com baixo teor de oxigênio, o que retardou a decomposição. Quando os pesquisadores abriram a câmara, perceberam que haviam encontrado uma estrutura celta rara e intacta. Dentro da câmara estavam os restos mortais de 3 indivíduos. O primeiro era um jovem entre 15 e 20 anos. O segundo conjunto de restos mortais era de um homem entre 25 e 35 anos que usava um amuleto de cristal de rocha.
O terceiro conjunto de restos mortais provinha de uma cremação e foi encontrado em um recipiente separado. Pregos de bronze espalhados pela câmara pertenciam a uma carruagem. A presença de uma carruagem indica que este era um sepultamento de alto status. Carruagens eram reservadas para pessoas ricas ou poderosas. Elas eram colocadas nos túmulos para simbolizar status e a jornada para a vida após a morte. A descoberta tornou-se preocupante quando os arqueólogos notaram que o teto estava quebrado em uma área. Os ladrões de túmulos haviam escavado um túnel no topo com notável precisão. O túnel levava diretamente à câmara, praticamente sem desperdício de material. Esse nível de precisão é incomum para ladrões da antiguidade, que não dispunham de ferramentas avançadas. Esse detalhe gerou suspeitas de que os ladrões conheciam a planta exata da câmara antes de entrar. Ninguém sabe como obtiveram esse conhecimento. A posição dos esqueletos também levantou preocupações. Os ossos do jovem estavam dispostos de uma maneira que não correspondia totalmente aos sepultamentos celtas típicos. Alguns especialistas acreditam que sua posição pode indicar um assassinato ritual ou um ato de sacrifício. O homem com o amuleto jaz separado, e o objeto de cristal gerou ainda mais debate. As culturas celtas utilizavam cristais em práticas de adivinhação. Acreditavam que certas pedras podiam influenciar a alma após a morte. Isso levou alguns historiadores a questionarem se o amuleto tinha uma função ritual relacionada à orientação ou ao confinamento da alma. Amostras de solo coletadas dentro da câmara revelaram compostos orgânicos que não correspondem à decomposição natural. Esses resultados sugerem que a decomposição pode ter sido alterada por substâncias colocadas intencionalmente na câmara. Alguns arqueólogos comentam que a madeira parece estar bem preservada demais. Há quem acredite que produtos químicos ou misturas de plantas foram usados para proteger a câmara de uma forma ainda desconhecida. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.